Fala guerreiros, fala guerreiras, estamos aqui começando o podcast França à Vista, onde aqui você vai ter muitas histórias emocionantes e impactantes. Vamos contar histórias de vários brasileiros para você. Você que está aí no Brasil do outro lado, você também que está aqui na França, essa é a nossa história. Iremos contar histórias. E hoje, para começar esse podcast fervendo, essa mulher, filha de Abá, casada e mãe de duas filhas lindas, empreendedora, mentora, essa mulher tem muita história para contar. Eu não vou nem falar aqui dessa segunda empresa dela, porque eu já vou falar o nome. Aliás, eu vou falar Transportes Jaque Domingues. E aí, Jaque? Olá, prazer! Isso é ó da sua store! Exatamente, tá vendo? A mulher é tão grande que às vezes a gente até esquece de pequenos e grandes detalhes. Né, Jaque? Que prazer estar aqui. E nós estamos inaugurando aí o França à Vista, é isso mesmo? Me sinto É isso honrada. A honra é nossa por ter você, uma peça tão importante e que tem tanta história para contar, né? Mas pra gente iniciar, Jaque, fala para nós. Como que surgiu essa ideia de sair do Brasil, vir para cá, ou você nasceu aqui? Não, eu vim do Brasil, brasileira do Paraná, Londrina. Eu viajei muito, né? Com 19 anos, eu decidi que eu queria morar fora do país, então eu fui para Portugal, morei em Portugal. Lá eu trabalhei em vendas, saí numa revista como melhor vendedora dentro de Portugal, Isso, na Portugal Telecom. Isso quanto tempo? Eu tinha 19 anos. Faz muito tempo, né? Senão eu vou revelar minha idade. Exatamente, isso aí não é muito bom. Né? Mas me fala uma coisa, você chegou a esse ponto com quanto tempo de Portugal? Eu fiquei em Portugal 1 ano e 3 dias apenas. Eu, com 6 meses trabalhando na Portugal Telecom, eu já ganhei a premiação de melhor vendedora. Que isso, hein? Então eu Que resolvi história. retornar para o Brasil. Lá, fui para Londres, onde a minha filha mais velha nasceu lá. E lá eu comecei a trabalhar porque é diferente a realidade de Portugal e de uma realidade quando você chega na Inglaterra e aqui na França no início para os brasileiros. Porque em Portugal eu cheguei, eu trabalhava com aquilo que eu amo, eu virei chefe de equipe lá. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu vi uma realidade totalmente diferente. Eu fui trabalhar com limpeza em um hotel. Uau. E ali, quando você vai... Eu falo que quem trabalha na limpeza, uma salva de palmas. Porque é um trabalho certeza. muito duro. Mas não era aquilo que eu queria. Não Sim. era aquilo que eu desejava. Eu já tinha trabalhado no Brasil, na Mega Model, né, que é uma empresa, né, que trabalha com modelos. Então eu senti um pouco os meus sonhos dentro de uma caixinha, sabe? Trabalhando lá na limpeza. Tive minha filha, resolvi retornar para o Brasil. Lá comecei uma faculdade de Direito, no primeiro ano tranquei e vim parar na França. Nossa, que história, que história. E nem começou, né? Yeah. Mas você acha que isso que você sentia dentro de você, que você tinha que acessar essa riqueza, isso veio da onde? Olha, eu nunca tive isso na minha mente, que eu tinha que acessar essa riqueza. O que eu tinha na minha mente, porque depende, né? Riqueza, depende muito de que riqueza nós estamos falando. Porque riqueza para mim, eu vou Sim. falar, e talvez muitos não vão concordar, é hoje eu ter acordado e estar aqui respirando. É hoje as minhas filhas ter acordado e estar respirando. E o meu esposo. Isso para mim é a verdadeira riqueza. Você falou tudo. Você falou tudo. Você falou isso porque você tem uma fé cristã muito forte. Sim, eu sou Correto? cristã, isso. Bacana. E isso, o que... Fala pra galera, você ter essa fé cristã, o que isso tem a ver com a sua vida empreendedora, vamos se dizer assim? Sim, a minha fé em Deus, né, me ajudou muito. Até porque eu era cheio de bloqueios perante tudo que eu passei na minha infância, né? Então eu vim de abuso sexual, entre outras coisas que eu passei na minha infância. Então eu sempre tive muito bloqueio. E quando eu cheguei na França, eu comecei a trabalhar com limpeza também. Sim. E eu, por muito tempo, eu achei, é isso que eu mereço. Pronto. E a minha fé em Deus me fez, sabe, ver que não, que Deus tem para nós é muito maior. Porque Ele é dono do ouro e da prata.
E você acha mesmo que um pai celestial, dono do ouro e da prata, é isso que ele tem pra você? Você acha que ele te Parei, trouxe de uma parei terra... porque você me arrepiou. Você acha que ele te trouxe de uma terra estrangeira pra cá, pra trabalhar como escravo? Não. Ele te trouxe aqui pra te dar o governo. Top. E o que ele tem pra nós é o governo. Só que pra isso a gente precisa seguir o quê? Princípios. Porque princípios são inegociáveis. Então foi através de Deus que eu fui curada de traumas que eu tinha na minha infância, de tudo que eu passei, de abuso sexual. E é ele que tem me dado forças pra empreender. Tá vendo aí, gente? Olha aí, você fica fechado, você fica procrastinando, você fica deixando de tomar suas decisões. É o que ela falou. Acesse isso. Esse acesso é livre. Eu sempre falo, o acesso para Deus ele é livre. Ele nos deu isso. É essa riqueza que nós devemos Essa é a acessar. verdadeira prosperidade. Fala! Porque dinheiro é algo que a gente pode correr atrás. E ele Você vem trabalhar natural. e ele vem. E ele vem né? natural. Agora, você ser próspero é você acordar todos os dias e ter a sua família ali. Então, tem coisas que são inegociáveis. Grande bênção. Grande bênção. Top, 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 top. É por isso que eu falei, nós já começamos aqui fervendo com você. Olha essas palavras, pessoal. Leva pra você, hein? E haja. Jaque, me fala uma coisa. Que história é essa aí, rainha das lives? Rainha das lives. Fiquei sabendo algo do tipo. Tô gostando demais, viu? Fiquei sabendo algo do tipo. Conta pra nós esse negócio aí, meu. Tô gostando muito, né? Então, eu comecei com as lives na época que teve o Covid, né? Então, era uma época que ninguém ainda fazia muitas lives, bem nessa época que eu comecei. Só que para fazer live, eu vou falar agora para todo mundo que tá me assistindo, você que empreende, live é para corajosas e corajosos. Certo. Live não é para qualquer um. Porque ali na live é ao vivo, você pode errar, né? E tem muitas mulheres, porque hoje eu trabalho com mulheres, eu sou mentora também de mulheres, e eu vejo muitas mulheres bloqueadas, por quê? Porque falta a coragem. Você falou que você é mentora. Isso, Essa questão da mentoria foi com esse teu pensamento que você criou? com certeza. E aí falta coragem, porque a pessoa fica pensando assim, é uma mente escassa, é uma escassez. Ela fica, eu vou abrir uma live, e se entra só 5, 10 pessoas? Vamos colocar 10 pessoas aqui nessa sala? E se para essas 10 pessoas você fizer 5 vendas em 40 minutos de live, se você estivesse sentado no seu sofá assistindo televisão, você teria feito essas vendas? Não. Tem que E se pensar. live hoje não usa para mim. Quem empreende está deixando o dinheiro na mesa, porque é uma excelente ferramenta que nós temos, inclusive gratuitamente, você nem paga para estar lá e para você fazer vendas. Para você estar num site, eu tenho site, eu pago para estar lá, eu pago Sim. hospedagem para estar lá. Claro. Para mim fazer uma live no TikTok, no Insta, eu não pago, é gratuito. Então eu tenho uma loja online com uma vitrine funcionando 24 horas por dia. E aí a pessoa está empreendendo e não usa essa ferramenta ao seu favor. Exatamente. Hoje a internet ela tá aí, né? Sim. Para todo mundo, para ter o acesso. E eu não tenho medo. Então eu comecei as minhas lives sem medo se ia ter 1, 2, 3, 5 pessoas. Sim. E aí eu comecei a fazer live e foi dando certo. E agora, esse ano nós fizemos uma live, eu e as meninas que estão comigo na mentoria, onde foi 9 horas de live, Uou! mais de 300 vendas, chegou 340 e poucas vendas ao total. Eu vou te cortar agora, porque é o seguinte, isso que você tá falando já dá um podcast. Você topa trazer essas meninas aqui numa outra oportunidade? Com certeza! Nossa, que show, e cara. vamos falar sobre essa A live. gente nem vai mais falar dessa live, porque assim, Sim. eu já ouvi algumas coisas, mas eu quero saber muito mais sobre essa live. A gente só vai dar uma segurada, porque a galera ali vai ficar, da mesma forma que eu tô curioso, essa galera também vai ficar. Então vamos dar uma segurada, não vamos soltar pro pessoal, não. Vamos dar uma segurada, Cara, que história essa live. E é meu. lógico, não é só você abrir uma câmera e fazer uma live. Tem Sim. estratégias por trás. E isso elas aprendem dentro do método T. Uou! Olha aí. Que isso, cara. Show de bola, show de bola. E a mulherada aceitou,
Elas abraçaram a causa junto com você. Sim. Qual o motivo que elas agarraram essa causa com você? Acho que elas acreditaram em mim, acreditam em mim muito, Sim. né? Então, eu tenho umas meninas do meu lado, assim, que elas acreditam muito em mim. Então, quando eu dei essa ideia, elas acreditaram muito. É lógico, teve as que ficaram com medo. É. E o que eu falei sempre para elas, mesmo que não venda, pense como uma oportunidade de divulgação da sua marca. Certo. Porque a live não é apenas também venda. Você traz a divulgação da sua marca dentro de uma live. E elas acreditaram e foram. E todas venderam. E falando sobre isso, como que você consegue equilibrar tudo isso na sua vida? Empreendedora, mãe, esposa, live e cristã, né? Como você consegue equilibrar tudo isso no seu dia a dia? Não negociando o inegociável. Como assim, Jaque? Há princípios dentro da palavra. E o princípio é Deus, família, trabalho Pega a visão. e depois igreja. Então você não vai colocar, vou dar um exemplo, o seu trabalho antes da sua família. Certo. Então eu acho que quando você segue esses princípios e você coloca realmente a sua família em primeiro, as coisas fluem. Sim. Porque se. Eu vou falar já no início, eu já errei muito. Eu tô falando aqui, mas no início eu errei muito. Porque quando eu comecei, eu não tinha funcionária. Precisava ser eu e eu. Então eu trabalhava de segunda a domingo. Domingo que eu tirava pra ir pra igreja, mas era de segunda a domingo. Sábado eu trabalhava o dia inteiro com uma mala. E às vezes eu chegava em apartamento 5 andares com aquela mala subindo pra vender as minhas roupas. Certo. Mas foi um sacrifício que eu fiz por um pouco tempo, porque eu sabia onde eu queria Sim. chegar. E eu também via onde eu estava errando. Porque não era aquilo que Deus tinha pra mim. Eu ficar me matando de trabalhar, correndo atrás do dinheiro. A gente não corre atrás do dinheiro. Então, a hora que eu mudei essa mentalidade, sabe como que eu mudei essa mentalidade? Comecei a ir em palestras, a ouvir pessoas que eu quero estar como ela, que eu quero Certo. chegar aonde ela está, e a participar de mentorias. Aí eu comecei, sabe, virou um clique e eu comecei, não, opa, eu preciso mudar isso. Essas mentorias foram mentorias pagas. Mentorias pagas, Certo. isso. Se o pessoal ali que está assistindo a gente, se eles não têm certas Condições. é possível acessar essas É mentorias? possível acessar. Qual o meio que você... É possível porque hoje a gente tem muito conteúdo no YouTube. Certo. O YouTube você entra, você tem muito conteúdo gratuito, né? Então eu acho que é um jeito de você acessar livros, lendo livros, né? Qual é a área que você quer aprender? Então você vai buscar dentro de livros aquela área. Porque no início eu também não tinha condições. Exatamente. Né? Então é o que você vai conquistando e vai fazendo. Mas é lógico, eu errei e eu sabia muito bem, porque Deus falava muito fortemente ao meu coração, mas foi por um curto período. Então eu falei assim, opa, não, pera, os princípios aqui tá errado. Vira uma bagunça. Sim. Sabe, não flui, ainda mais para quem conhece a palavra de Deus. Eu não tô falando nem para quem é cristã, mas Sim. para quem conhece a palavra de Deus e segue a Deus. Então eu falei, pera aí que eu tenho que mudar algumas coisas. E foi aí que eu mudei. Hoje eu não trabalho no sábado, eu não trabalho no domingo e quase todas as quartas eu não trabalho. Eu sei que hoje você vê os mentores todos falando, né? Quando você empreende, você tem que trabalhar muito, e aquela coisa, você tem que conquistar o mundo. Mas o que adianta eu conquistar o mundo e eu perder a minha família? Tem muitas coisas que eu não posso falar aqui. Então, eu hoje, para estar aqui, eu tenho vivido um processo muito difícil na minha vida. Sim. Né? Mas, hoje cedo, eu tive que priorizar a minha família, para depois eu poder estar aqui. Entendi. Porque hoje, se o meu telefone tocar agora, Zenon, e me ligarem que eu preciso ir resolver algo da minha filha, sinto te informar. Eu vou levantar e eu vou resolver. Tá certo. Porque é algo que é bíblico. E é algo Sim. que Deus tem, não só pra mim, mas pra todo mundo. É a família. Que show. Tá vendo aí, galera? Não é fácil, hein? Não é fácil. Você tá morando na França há quanto tempo? Eu tô morando há 12 anos na França. 12 anos de França, hein? Meu Deus. Galera, olha só pra você ver as histórias que essa mulher contou. Hoje você vê ela e você imagina, pô, foi fácil, isso e aquilo. Por isso que eu fiz aquela pergunta pra vocês, aliás, pra Jaque, sobre as mentorias, como que ela fez. Você tá vendo? O acesso ele é fácil, você consegue chegar lá, basta você
querer, basta você se posicionar, Pode entendeu? seguir meu Insta pessoal também, Jaque Domingues. Olha Lá aí. eu tô dando dicas para empreendedores. A mulher, ela não para, é marketing em cima de marketing, marketing em cima de marketing. É por isso que a mulher é vencedora. E ela tem muito mais ainda, cara, pra vencer, pra ganhar. Não parou por aí, né? Não E vem mais, parei. me parece que vem mais mentoria nova aí, né? Vem, com certeza, em maio. Final de maio nós temos aí lançamento. Acabei de encerrar essa semana, inclusive, né? A Sim. segunda turma da mentoria do Método T, né? Então, o Método T foi um presente que Deus me deu. Né, no início eu tinha uma mentora e ela falava muito, já que você precisa falar sobre vendas, você é muito boa sobre vendas e tal. Lança uma mentoria, né? Ai, métodos da Jaque e tal. E era métodos da Jaque. E eu cheguei inclusive de uma palestra, meu marido me buscou no aeroporto e a gente foi direto para a igreja. E quando começou o louvor na igreja tal, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, não tem nada a ver com você, Jaqueline. Não é sobre você, é sobre transbordar. Então, por isso que veio aí o método T. Então, eu tô seguindo aquilo que Deus tem colocado no meu coração e impulsionando mulheres que desejam empreender, que estão começando a empreender. Então, o meu intuito é esse. Top, show de bola. Você me falou isso aí agora de transbordar. Esses dias eu até falei no meu Instagram que o transbordo ele é necessário, né? É. Isso aí, Deus enche o nosso coração porque no transbordar. Tem tanta gente aí não só na França, mas em todos os países segurando informações, segurando coisas boas que é de você, que tá dentro de você. Isso deve ser passado adiante. Sim, e é até algo que eu vou falar pra você, Deus só vai te entregar mais, Zenon, quando você for uma fonte de transbordo. Uou. Por quê? Porque Deus não te fez pra ser poço, e eu falo isso porque eu fui poço. Quando eu iniciei a sua store, eu era um poço, eu não queria passar informação pra ninguém, porque eu achava que a concorrência ia me passar. E o que acontece no poço, numa água parada? Da Oi. dengue. Ela começa a feder. Então Deus nos fez para ser fonte, fonte que jorra água. E quando você jorra água, sempre vem mais. É como diz aquele louvor, né? Deixa fluir. Bom, eu canto mal. Não dá. Então, quanto mais você transborda, mais Deus vai te enchendo. Mais você entrega, mais Deus vai te entregando. Então, hoje eu entendo completamente isso. Então, tudo que Deus me entregar, eu vou passar. Porque eu sei que da onde Ele me entregou, vem mais. Vem sempre mais, porque eu sou fonte hoje. Exatamente, exatamente. É isso que a gente tá falando, gente. Cara, que energia tá isso aqui. Eu falo, a gente começou fervendo. Falar em fervendo, eu tô vendo uns negocinhos aí na frente. Falar em fervendo, eu posso comer? Então, é isso que eu tô vendo. Eu posso. Eu tô vendo um negócio aí. Que isso aí, cara? Você quer? De quem que é? Você conhece? Então, eu conheço. Deixa eu falar, isso aqui é do nosso patrocínio, né? Inclusive, é uma de suas mentoras. Isso mesmo. Certo? Mas eu não vou falar ainda. Vamos só comer um aqui. Eu já tô comendo, tá? Me desculpa. Oi, produção. Vou só comer um aqui, enfim, né? Quando ela chegar, a gente vai falar sobre isso aqui Ela é também. fera. Ela é fera, né? Pois é, essa mulher também ela é guerreira, hein? Ela é. Eu nem falo nada. Eu acho que você tem que chamar ela pra vir aqui. Porque ela tem uma história de superação que merece ser falado. Eu tô falando, cara. França Vista só começou. E tem tanta coisa aqui. Você sabe que antes da gente chegar aqui onde a gente chegou hoje, nessa produção toda, nesse podcast França Vista, foi exatamente isso. Tudo que você falou, muitos brasileiros passam. Eles se fecham, eles se bloqueiam, se guardam, não transbordam. A nossa ideia ela é essa. É fazer com que essas pessoas elas mudem o seu pensamento. Que elas tenham mais acesso. Obviamente, a gente quer que acesse Deus. Isso em primeiro lugar. Mas as pessoas aqui na França, não só na França, no Brasil também, e não passam as informações corretas que devem ser passadas. Enfim, talvez o mundo está assim por causa disso, né? Exatamente. Talvez seja isso. Ou não, mas a gente vai mudar. Aí, ó. A gente vai mudar essa história. Eu acredito. Somos guerreiros. Tudo isso aqui vai mudar. Se nós não conseguimos mudar, nós podemos passar isso para os nossos filhos e os nossos filhos darem continuidade. Mas a gente tem que tentar. Não, sempre, todos os dias. Como você falou, transbordo.
Eu acho que se o transbordo, ele estiver agindo todos os dias nas nossas vidas e isso passar para adiante, um dia será diferente. Com certeza. Eu creio muito que Amém. Deus está levantando aí empreendedoras, mulheres que transbordam na vida de outras. E eu falo isso até dentro porque hoje eu tenho 11 alunas e eu vejo muito isso nelas. É lógico, não é 100% das alunas, mas digamos que 90% das minhas alunas eu posso dizer hoje que elas são uma fonte aí de transbordo. Show. Tá vendo? Você sente isso, né? Agora me fala uma coisa. Sua Store. E aí, cara? Essa loja ela é só virtual? Ela é virtual, é uma loja virtual, Hum. sim. Eu sou apaixonada pelo mundo online, tá? Nem tanto que é por isso, pelas lives, eu amo fazer live. Eu gosto muito do mundo virtual. Tudo que eu compro hoje, eu sou uma pessoa que eu tô sempre assim, muito corrida e tal, né? Eu gosto muito de estar na minha casa, eu gosto muito de ter o tempo em família, então eu compro tudo pela internet. E eu falo que é uma coisa que tá crescendo e vai crescer cada vez mais, tá? Cresceu muito quando começou a pandemia, né? Então todo mundo foi pro virtual. Inclusive na pandemia foi a época que eu mais vendi, acreditem ou não. Pessoal Usufruindo em do quê? casa, não tinha o que fazer. Exatamente. As lojas fechadas. E quem não estava no virtual, o que aconteceu? Exato. Quando terminou a pandemia, muitas lojas fechando. Eu falo pra você, eu fui uma pessoa viva que passou dificuldade. Porque eu tava preso naquele mundo, só trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho duro, tá, pessoal? Foi complicado. Enfim, agora que eu tô começando a conhecer, Sim. e tem muita coisa ainda que eu não sei do mundo digital, e eu sei também, tem essa consciência de que se você não estudar, não buscar informações, esse Você vai mundo ficar para vai trás. ficar para trás. Já estão falando aí, né? Quem entende do digital continuará. Quem tem empresa, bye bye. Exatamente. Cara, olha, eu vou te falar. E essa é o quê? É uma marca sua? As roupas é você que criou? Não, as Como roupas não funciona? sou eu que crio, Ah, são roupas que eu trabalho de outras marcas. Mas é uma loja como uma Zara, digamos Uhum. assim, né? Então eu trago roupas. mais forte que a Zara. Será, com certeza, acredito muito, hein? Pra mim já é, hein? Porque eu vou te falar, a Zara ultimamente... Mas tem um diferencial que a Zara não tem. A minha marca tem um diferencial que a Zara não tem. Eu tenho peças exclusivas, eu faço live, eles não fazem live. Aí. As clientes deles não recebem com o carinho que recebem a minha encomenda, com bilhete. Então eu tenho um diferencial que ela não tem, porém eu não sou grande como ela. Mas Sim. isso é questão de tempo, não é verdade? Lógico, com É certeza. questão de tempo, é questão de você trabalhar em cima da sua marca, mas eu sou muito apaixonada pela Sua Store. A Sua Store foi o que me tirou da limpeza, né? Então, eu trabalhava com limpeza e, como eu falei, eu não era feliz trabalhando na limpeza. Então, hoje eu vivo apenas do meu trabalho, graças a Deus, né? Uhum. E para mim é uma felicidade imensa. Eu amo trabalhar com moda, minha paixão. Me encontrei na Sua Store. Na Sua Store. E fez história, né? Exatamente. E tá fazendo história, né? Cara, que história. E o que você já que fala, como você disse, né? Você chegou e trabalhou na limpeza e tal. Obviamente não é algo que você queria. Todo mundo, acho que todos os brasileiros que chegam aqui, bom, deve se encontrar meio de se trabalhar, de se ganhar dinheiro, de se, enfim, pagar seu aluguel, pagar suas contas. O que você pode falar para esse pessoal que está lá no Brasil, gostaria de vir aqui para a França? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Para as pessoas que estão no Brasil e querem vir para a França. Ok. Bom, que venha já com o objetivo. Sabe? Porque quando você tem um objetivo, você tem que ir atrás dele. Porque muitas vezes as pessoas vêm sem objetivo nenhum. Eu vim sem objetivo nenhum. Eu vim chegar lá, vou trabalhar de babá, vou trabalhar na limpeza. Eu não tinha objetivo. Então demorou alguns anos, né? Digamos assim, eu fiquei aqui 7 anos trabalhando com limpeza sem objetivo, sem um pensamento, aonde eu queria estar. Então, isso já é muito importante, você colocar um objetivo, falar assim, eu quero chegar lá, eu quero trabalhar com isso, e vir e trabalhar para isso se concretizar, porque é possível, tá? Não é porque você veio para a França ou para qualquer outro país da Europa que você vá, que você necessariamente tem que chegar aqui e você tem que necessariamente trabalhar com limpeza ou outro trabalho assim. Você pode trabalhar dentro da sua área. Certo. Porque tem mulheres que eu conheço, eu tenho pessoas que eu conheço, nutricionista no Brasil, e hoje chega aqui e trabalha na limpeza
E continua lá, Mas permanece. se ela está feliz, está ótimo. Certo. Eu não era feliz. Então, quem não é feliz, quem não gosta, eu acho que você deve sim correr atrás dos seus sonhos. Mas para isso é necessário coragem. Eu conheço, tem tantas áreas que eu conheço, mecânico profissional, que chega aqui e não vai trabalhar na sua área, sabe? E se sente frustrado, porque lá era mecânico, ganhava muito, e chega aqui tem que ir trabalhar na obra, um exemplo, né? E querendo ou não, a gente sabe, você já trabalhou em obra aqui? Já. É um trabalho difícil, Demais. duro, Sou prova viva. né? Mas a gente tem uma mente tão escassa quando a gente chega aqui que a gente acha assim, eu sou imigrante, Exato. então o trabalho que tem pra mim é esse. É esse aí, você... Não é esse, né? Como José, Deus tira ele da terra dele, leva para uma terra estrangeira, pra quê? Ele chega lá como escravo, Uou! mas depois ele se torna o quê? Governador. Governador. E era um cargo que nem existia na época. Olha o que Deus faz. Então, se Deus, se seus sonhos estiver alinhado com o propósito que Deus tem para sua vida, você pode ter certeza que Deus vai tirar da onde você está para te colocar em lugares altos e grandes. Não é para você vir aqui para trabalhar aonde as pessoas acham que você deve, mas sim aonde você tem no seu coração e está alinhado com o propósito que Deus tem para sua vida. Uou! Que isso? É o que eu acredito. Você acredita e é a verdade. É isso. Você sabe que eu, quando cheguei aqui, eu tinha essa mente fechada. Eu pensava assim que eu tinha que vir para a França e viver disso. Viver de trabalho duro. Era somente isso que eu pensava. A mente era completamente fechada. E a minha mulher, ela falava para mim que não era aquilo. Porque ela sempre foi temente a Deus. Filha forte. A mulher sábia edifica. Pois é. E eu sempre teimoso. Mas a minha mente, ela começou a abrir. Ela começou a enxergar novos horizontes. Ela começou a enxergar luzes. Essas luzes eram de Deus. Era de Amém. Deus. E quando eu comecei a enxergar essas luzes de Deus, eu comecei a abrir mais o meu coração. Meu coração, ele foi se abrindo cada vez mais. E quando meu coração se abriu, é um pouco complicado, mas quando ele se abriu de verdade, que eu senti, que eu ouvi, que Deus falou comigo, eu falei, cara, essa transformação é agora. E aí É as assim coisas que ele começaram a faz. fluir, as coisas começaram a fluir, e hoje eu tô aqui iniciando esse podcast com uma mulher espetacular que é você, uma E eu vou história... falar algo, hein? Vamos fazer um podcast. Opa, ficou até cai. nervoso. Sabe o que é isso, cara? É assim. Eu vou falar, vamos fazer um podcast eu te entrevistando. Porque as pessoas Uou. também precisam conhecer a sua história. Olha aí. As minhas histórias, elas vão pouco a pouco, porque vai ter muito podcast, vai isso aí. ter muitas histórias para contar. É como eu falo, a gente tá aqui já aqui pra gente contar em histórias impactantes. E não é só para surpreender a galera, não, mas é para mostrar para todos que podem, Que é possível, conseguem, né? que é possível, desde que tenhamos consciência que é dele e para ele. Por ele todas as Jaque, coisas. vou te falar. Essas meninas que você jogou nessa sua live, elas topariam aí fazer um podcast com a gente? Olha, Eu acho que sim, sabe por quê? É. Quem passa pelo método T fica Certo. muito corajosa. E eu tenho umas alunas corajosas. E todas elas são empreendedoras? Todas. Todas são As empreendedoras. que iniciam, que não são, no Aham. caminho se tornam. Então, até algo, é um propósito que eu tenho visto dentro do método T. No primeiro método T, saiu pessoas que não eram empreendedoras Certo. e começou a empreender. E no segundo método também. Então, eu tenho visto realmente um agir de Deus dentro do método T. Mulheres que querem empreender, tirarem o seu negócio do papel e começarem. Olha isso, que bacana, hein, cara? Então esse método de T não é somente... Você não vai É falar... um transbordo. Você não vai falar somente de roupa. Não. Não é somente negócios.
tem algo muito grandioso dentro disso. Dentro Sim, a desse gente tem método. aula de identidade dentro, mas o meu propósito maior é realmente, sabe, é ensinar o caminho para elas, para que elas possam aí crescer e alavancar dentro do seu negócio. Muitas pessoas já foram transformadas e serão transformadas através desse método. Amém, eu creio. E esse método aí, esse método T, E é uma transformação na minha vida também, porque se eu te falar, eu era uma pessoa muito tímida, é mesmo? mas muito Com tímida. tanto de live? Considerada a rainha das lives? E eu tenho muito mais facilidade de falar olhando para uma câmera no telefone sem ninguém Certo. do que com pessoas. Então, é algo que Deus tem feito também na minha vida. Sabe? Que eu tenho visto, assim, Deus trabalhando na minha vida realmente e eu conseguindo passar algo, porque antes, para me falar algo, você não tem noção. Uma que eu já tenho TDAH, né? Já começa aí. Então, a minha mente tá aqui, daqui a pouco tá ali. Por isso que eu nem tô usando aí, ó. Nem coloquei, porque isso aqui, olha que loucura que é isso. Gente, isso daqui, eu começo a ouvir minha voz depois de 1 segundo. Minha mente não acompanha, não vai rolar, entendeu? não vai trabalhar. Ai, então é isso. Cara, que show. Esse método aí que você fala, essa sua mentoria que você faz, como você criou ela? Eu sei que você queria ajudar pessoas e tudo, mas como que você fez toda essa montagem desse teu método? Eu sei que você gostaria de ajudar as pessoas e tal, transbordar, enfim, mas como você chegou em todo o seu alinhamento, digamos assim, do método? Como você Sim. chegou nisso? Primeiramente, Deus me entregou algumas coisas e ele falou muito claro pra mim, tá? Pra quem talvez não é cristão, não acredite, mas sim, Deus foi muito claro e me falou coisas que era pra ser falado, sabe? Matérias que eram necessárias no início, principalmente no primeiro mês. Mas o que acontece? Quando eu resolvi fazer o método T, eu entendi que eu precisava de ajuda também, né? Então, assim, eu tenho uma equipe de marketing também, eles estão no Brasil, mas eles me ajudam. Inclusive, eles dão aula também para as alunas. Então, junto com eles, várias reuniões, a gente foi montando o método e vendo, olha, essa matéria é boa para elas, olha, isso é necessário. E durante o método também a gente vai vendo o que a gente acha necessário. Eu trago muito convidado de fora também, né? Sim. Porque a gente não é bom em tudo. E a gente tem que entender e reconhecer isso. Né? Então eu trago muitos convidados de fora, né? Então tem Catarina Coelho, ela sempre dá aula dentro da mentoria, ela é uma mentora também, ela já foi minha mentora. Então eu tento também trazer pessoas de fora que eu sei que vai agregar na vida delas também. Nossa, que bacana. E esse método aí você já atingiu outros países? Não. Atingir. Por enquanto? Eu tô ali olhando aqui pra elas que eu tô falando, o TDAH deu. Sim, mais ou menos foi mais ou menos, Você já criou uma estratégia para isso, para atingir outros países? Sim, a gente está criando agora para o próximo método, porque no início eu queria muito focar aqui mesmo para as iniciantes, Sim. na França e tal, e agora eu já estou pensando em Portugal, né, como já teve uma aluna nos Estados Unidos que, né, quis entrar na mentoria e tal, e quem sabe também no Brasil, por que não? Exatamente, né? As terras de origem, né? Exatamente. Você pensa em voltar para o Brasil definitivo ou não? Ou sua raiz já criou aqui? Bah, não vamos nem falar de raiz aqui, mas enfim, você pensa assim em num voltar pro futuro, Brasil, sim. num futuro? O que eu vou falar, talvez as pessoas, mas como assim? Sim, num futuro, sim. Eu penso assim, quando eu ficar bem velhinha, eu e meu esposo, as filhas vão estar casadas, eu quero acordar na beira da praia, fazer minha caminhada com ele. E aí eu quero um país, não necessariamente Brasil, mas eu quero um país que seja mais tropical, sabe, quente, porque eu amo calor, amo a França, tá? Amo a França. Mas na minha velhice, eu quero estar à beira-mar. Ah, mas quem não sonha com isso? Eu também sonho demais em ir para um país tranquilinho. A França, para mim, tá tranquilo. 7 anos de França, sou novinho, sou um bebê. Mas eu penso também em ter essa tranquilidade um dia. Eu acho que é bacana. Por mais que você tá aí do outro lado, querendo sair, você tá no Brasil, né? E querendo sair, querendo vir para a Europa ou qualquer outro país, a gente sempre tem aquelas lembranças das Sim. nossas raízes. A gente Não tem como esquecer, né? Não tem, é Mas é enraizado. muito importante também para nós que estamos aqui morando, que temos os nossos filhos em escola aqui, honrar esse país. Porque o que eu mais vejo
brasileiros reclamando da França. A França não presta, a França é muito frio, a França é isso e a França é aquilo. Aí como, miserável, que você quer prosperar nessa terra se você só fala mal da reclama. terra que você está? Exatamente. Tá, a prova viva é na Bíblia, né? Quantos anos Moisés ficou? Moisés. Quantos anos eles ficaram para chegar na Terra Prometida? 40 anos. Pois é, então. Para você ver. E a galera chega aqui com 2 anos já começa a Poderia reclamar ser da muito vida. menos, né? Mas por conta da murmuração e da reclamação, o que era para ser muito rápido durou 40 anos. Então talvez Deus quer te prosperar, mas por conta que você só murmura, você só reclama, você acorda, só sabe reclamar. Aí Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer te entregar riquezas. Deus fala assim, como? Você só reclama. Então talvez o que Deus quer fazer na sua vida é em 5 anos e se torna 20. 20, Porque 30, você demora 40. demais para aprender. Exatamente. Você demora demais para estar sensível e escutar a voz de Deus. Uou! A importância de estar sensíveis ao Espírito Santo todos os dias. Exatamente, exatamente. Espero que isso entre na cabeça da galera e eles possam realmente ter essa consciência. Mas bom, cara, o que eu falo mais? Nem sei porque você deixou eu sem palavras. Uai, nós começou aqui fervendo, mas... É mineiro, mas que uai? fala? É mineiro Não, que fala uai, não? Isso é convivência, Uai. E nem é Minas, é Goiás. E olha que eu sou de São Paulo, gente. Você é de São Sou de Paulo? São Paulo e nada mudou. Nada mudou. Aliás, meu sotaque paulistano, ele sumiu ao longo do tempo. Depois eu fui pra Goiás, aí pronto. Amei o pãozinho de queijo, que Eu ali vou não é um falar, pão pra de queijo. mim, eu sou do Paraná, Londrina, como eu já falei, mas pra mim a melhor comida do Brasil, gente do céu, é a mineira, não é de Goiás, não. Mineira, E né? a de Eu ia Goiás fica em segundo. Pensei que ela ia falar, nossa, cara, eu pensei que ela ia falar Goiás. Não, Poxa mas a de vida. Goiás tá em segundo lugar, eu não posso mentir, né? A de Goiás tá em segundo lugar pra mim, gente. Olha aí, Calma, Minas. calma, hein? Minas em primeiro lugar, hein? Olha esse negócio aí. Olha Minas em primeiro lugar. E Jaque, e essa galera sua família, da sua mãe, dos seus pais, enfim, que moram no Brasil, o que eles falam pra você com essa sua vivência aqui na França? Assim, enfim, o que eles pensam? Eles pedem ajuda pra você? Acham que você tá rica? Como é que é esse negócio aí? Olha, já teve, eu acho, a época que pediam ajuda, mas hoje eu entendo que eu não sacrifico a minha família para ajudar as pessoas. Mas se eu tenho e eu posso, sim, eu vou ajudar. Com certeza. Mas aquilo que Deus toca no meu coração. Porque eu não vou sacrificar os meus, porque depois que você casa, a sua família é o seu esposo e seus filhos. Certo. Não é mãe, não é pai. Mas graças a Deus, eu não posso reclamar do meu pai nem da minha mãe nessa questão, tá? Meu pai é o meu herói, é quem me criou, toda a educação que eu tenho é graças a ele. Então, assim, meu pai, na verdade, ele é aquele que se eu mandar ele pagar uma conta lá no Brasil, se sobrar 1 centavo, ele vai devolver 1 centavo. E eu falo, pai, pelo amor de Deus, sobrou R$4 e pouco. Pai, pelo amor de Deus, não é meu. Então, assim, graças a Deus eu tenho um pai muito honesto, eu não passo muito por problemas assim. Mas eu acho que são de amigos, né? Que hoje nem são amigos, não é nem tanto familiares, que se eu falar isso eu tô mentindo, mas é amigos. Você tá vindo pro Brasil? Me traz um perfume, me traz um iPhone, aí é baratinho, né? Como se fosse valor de bala, né? Um Sim. iPhone aqui e um perfume. Então, é mais assim, nessa questão de amigos antigos, não de familiares. E você já teve algum caso assim de amigos seus, por exemplo, ou conhecidos, né, que pediram ajuda para vir para cá? Não é exatamente financeiro, mas pessoas que quiseram vir para cá, você deu um certo tipo de auxílio e logo retornaram ao Brasil e falaram mal depois. Você teve algum caso parecido, não? Quem não teve? Aí, galera, é isso aí. Meu Deus, quem não teve, né? Por isso que hoje meu marido, a gente fala assim, quando alguém decide vir, entra em contato com nós, a gente ajuda assim, em dicas, mas eu não coloco pra morar dentro da minha casa. Jamais. Eu não faço isso, tá? Pra colocar pra morar dentro da minha casa. E o financeiro é aquilo que se eu puder dar e esquecer aquele dinheiro. Porque senão você vai perder uma amizade por conta do dinheiro. Exatamente. Eu já perdi amiga por conta que eu emprestei dinheiro e eu nunca mais recebi. Então hoje eu penso assim, esse dinheiro dá pra mim? Dá? Não dá? Então não. Exatamente, é complicado demais. A galera tá no Brasil, acha que a gente aqui tá milionário, né? Exatamente. Você recebe em euros, se você fazer essa transferência rapidamente, aí, poxa, vale 6
6 conto hoje, né? 6. Tá valendo 6, você transfere rapidinho. Putz, o pessoal lá no Brasil tá rico demais. É O bem pessoal isso. na França tá rico. É bem isso. Ah, não, isso é o que existe demais. E a galera às vezes acha que é obrigação sua, né? Trazer, colocar em casa e tal, e blá, blá, blá. Eu já julguei também uma galera pra vir pra cá, falaram mal depois, enfim. Mas assim, galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nós estamos aqui da mesma forma que vocês estão aí. Eu tô falando isso os brasileiros que estão no Brasil, né? Nós estamos aqui ralando, estamos aqui trabalhando também, indiferente se é 5, 6, 3, o valor da conversão da moeda, mas estamos ricos não, gente. Sim. Mas a gente vai E a chegar gente lá. tem a nossa família, né, pra cuidar, né, Todo mundo tem despesa, pra pô. honrar. É. Que a gente tem que honrar em primeiro a nossa família. Então, Exatamente. é pra eles. Exatamente, todo mundo tem despesa, não muda, qualquer lugar é a mesma coisa, gente. E aí você não ajuda, ainda você perde a amizade. Mas daí, sabe o que é bom? Porque daí você percebe que nunca foi seu amigo. Pois é. Porque uma amizade não se perde por conta que pediu um dinheiro emprestado Interesse e você não pôde emprestar. Interesse próprio. Tem situações que são excelentes na nossa vida, porque revela realmente quem a pessoa é. Quem é e quem não é. Exatamente. Então, quando vem essas situações, eu amo. Porque Deus tá revelando a pessoa pra mim. Uou. Cara, se for fazer corte aqui, vai ser um atrás do outro. Já ouviu aquele negócio? Cortes Tramontinas. Vai Mas ser um atrás do outro. fiquei sabendo que o rapaz do corte é um fera. Fera, ele tá ali, ó. Tá só de olho ali. Ele Tá ele só- é fera. Tá só. Ah, e você sabe que ele não queria vir hoje, não. Não acredito! Ele começou com conversinha. Eu falei assim, cara, bora. É França à vista. Só bora. Aí ele falou assim, cara, então eu tenho que honrar esse negócio aí. É isso aí. Afinal de contas, é um menino de Deus. Com certeza. Esse é um cara Ele é de da Deus. minha igreja. Pois então. E esse cara aí, ele é lá da terrinha do Goiás. Terra boa, hein? Terra boa. Calorzão. Ô, delícia! E te falo mais, ele é praticamente da família. Porque aí nós andamos puxando aí algumas coisas e tal. E Não acredito, essa eu não sabia. É. Mas isso aí depois nós vamos fazer um podcast No próximo com ele. podcast, O né? podcast, nós vamos fazer um podcast com ele. Aí ele vai poder falar um pouquinho Muito disso. Porque bom. ele também tem história, é um menino novo, mas ele tem muita história para contar ali. E a nossa intenção é essa, como eu falei, é contar histórias. Não é eu que vou contar histórias, não. São todos os brasileiros que estão aí, que querem vir para cá, sentar aqui nessa mesinha com a gente. E todo mundo tem uma história pra contar. Demais. E são histórias, algumas histórias já são parecidas com algumas situações diferentes. Mas assim, eu acho que as histórias das pessoas, elas fazem você refletir sobre a vida e agir de maneira diferente ao longo dela. Eu acho que é isso. Como a sua, por exemplo. A galera que escutou sua história, na verdade, já tem uma galera já que já sabe um pouquinho da sua história, né? Normalmente nas minhas palestras, porque eu também palestro. Olha lá. Não. Pera aí. Produção. Isso aqui não tava aqui não, hein, produção? Não tá... Ah, não, você tá falando que sim, não tava não, produção. Tava não. A mulher... Não, eu vou repetir aqui. A mulher... Não. Filha de Abá. Casada, mãe de 2 princesas lindas. Ela é empresária, ela é dona da sua... Ela é CEO da sua store. Transporte Jacques Domingues. Fala, eu nem consigo falar esse nome aqui. E olha que eu moro na França, falo francês, não consigo falar. Mentora. Criadora da marca Sua Make Olha lá. e palestrante. Aí agora palestrante. Produção, pelo amor de Deus. Isso tá aqui virando uma loucura? Eu não sei mais o que é. Não tem mais. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Não, vou mostrar pra vocês não. Porque a letra, né? Mas não cabe, não dá pra escrever aqui o que essa mulher é, gente. Pelo amor de Deus. Quantos anos já de carreira? 20, 30? Não, a mulher é nova. A mulher é nova, gente. A mulher é nova e olha tudo. Olha o pacote que essa mulher tem, mano, de vida. Então, gente, cai pro Instagram dela, acompanha mais, entendeu? Procura saber mais dessas histórias dessa mulher aqui, que vocês vão aprender demais. E agora, ela vai ter que falar um pouco dessas palestras dela, que a mulher é palestrante. Fala aí, Jaque.
Palestra, Então, cara. nunca quis ser palestrante. Então, ano passado, em janeiro, né, eu participava de uma mentoria e ela me chamou, ela falou, quero fazer um evento, né, na França e tal, você me ajuda? Eu falei, sim, ajuda e tal. Ela falou, quero que você palestre. Eu falei, não, eu não sou palestrante e tal. Enfim, ela falou assim, não, eu te vejo você palestrando e eu quero que você palestre. Então, a primeira palestra foi nesse evento dela, Acenda a Sua Estrela, e esse evento foi um marco na minha vida, esse Acenda a Sua Estrela, porque depois que eu palestrei ali, Isso foi aqui na França? foi aqui na França, foi É. aqui na França. E depois que eu palestrei ali, eu não parei de receber convites para palestrar. Então, na minha palestra, eu falo um pouquinho da minha história de vida, da importância do perdão, né? Que eu acho que tudo na minha vida começou a ter um novo rumo quando eu liberei realmente o perdão, né? Porque eu era uma pessoa que eu guardava muitas mágoas. E eu falo um pouco também sobre posicionamento, né? A importância de você ser bem posicionada naquilo que você faz. Olha aí, gente. Sobre vendas, é claro. Sobre vendas, obviamente. Que isso. E vai ter alguma palestra sua próxima a vir ou não? Sim, eu vou palestrar agora dia 31 de maio na Ilha da Madeira, Portugal. Uou! Olha aí, ó. Vocês que estão aí em Portugal, porque eu sei que o França à Vista tá chegando em Portugal. Já chegou. Já chegou em Portugal. Olha, que se você quiser ir, eu conecto lá com as meninas de você ir entrevistar as palestrantes lá, hein? Cara, explosão demais. Eu falei pra vocês, tem explosão demais. Olha aí. Olha isso. Isso é conexão, tá vendo? É. A importância da mesa Verdade. que você está. Eu sei que hoje em dia o povo fala assim, ai, muito papo de coach, o poder da mesa que você está. Gente, não é papo de coach. Que mesa que você tem se assentado? Se você se assenta em mesa onde só tem fofoca, só tem conversa errada, aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Quando eu mudei as minhas mesas, eu falo isso porque realmente houve uma mudança de mesas na minha vida. Eu tenho acessado outros lugares, inclusive hoje eu palestro, comecei da mentoria, através do quê? De mesas que eu De comecei mesas. se assentar. Conexões novas, pessoas novas, os ambientes realmente mudam. É aquilo, né? Falava, os nossos pais, avós sempre falavam, né? Não anda com gente errada. Exatamente, isso daí já vinha do pai, da mãe e da avó. A gente não escutava, né? É. A gente não escutava isso. A gente ouvia isso e falava assim, não, minha mãe é enjoada, pô, o cara é legal, o cara é gente fina, o cara é isso. Mas na verdade, Exatamente. é isso aí, sentar em grandes mesas, gente. Andar com quem vale. Bom, Pessoas que te inspiram, pronto. né? Pronto, exatamente. Mas você sabe que como que a gente consegue chegar neste ponto? Sentar em mesas valiosas, vamos se dizer assim. Pagando um preço. Pagando um preço. E aí é onde entra, né? Eu comecei a fazer mentorias, eu paguei para estar nas mentorias. Certo. E nessas mentorias eu fiz conexão com outras pessoas e comecei a estar em outras mesas, né? Então todo mundo fica, é papo de coach, papo de coach. Não, não é papo de coach. E eu nem sei, para falar a verdade, eu não sou coach, mas eu nem sei o porquê que o povo tem essa implicância com coach. Porque sabe o que eu acho? A gente tá vivendo uma era que fica um querendo agredir o outro nisso, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, muitas palestras falando mal de coach, mas se eles estão ali para ajudar. O porquê que a gente fica se importando e falando dos coaches, se eles estão ali para ajudar as pessoas? Mas sabe quem fala mal? É quem As pessoas que não fazem nada. fica só do outro lado, só. Exatamente, porque o que a gente tem que entender? Para mim, o lugar melhor para você aprender, de verdade, é dentro da igreja. Mas a gente tem que entender que a igreja hoje não alcança 100%. E se Deus tem levantado pessoas evangélicas, coaches, para chegar onde a igreja não está chegando, nós como igreja tem que dar glória a Deus por essas pessoas que Deus tem levantado. Sim. E não atacar essas pessoas que Deus tem levantado. E sabe que hoje tem muitos pastores, não são coaches, mas tem muitos pastores hoje palestrando assim como ninguém. Sim, e eu não vejo problema nenhum. Pois é. Pelo contrário, eu acho que eles estão alcançando vidas que talvez a igreja ainda não chegou. Exatamente, porque a igreja ali é um local físico parado, as pessoas vão até a igreja, né? Agora com essa Não, e eu onda- recomendo. Gente, inclusive eu posso aqui, se você não faz parte de uma comunidade, de uma igreja aqui, nós temos uma igreja incrível, que é a IBNJ Paris, ela Olha aí, fica pessoal. em Sevran, ela tem também em Tours, ela tem em Chartres, Olha, tem na pessoal. Irlanda, tem em vários lugares.
de verdade, eu acho que é o melhor lugar pra gente estar e pra criar os nossos filhos. Sim. Né? Pois é. Mas o que eu quis dizer aqui é que realmente hoje eu vejo Deus levantando outras pessoas realmente para também chegar nessas pessoas que a igreja ainda não está chegando. Aleluia, graças a Deus isso aí tá mudando. Graças a Deus nós estamos tendo um outro movimento. Na verdade, hoje a França, ela tá tendo um movimento diferente. Está. Eu vejo o Thiago Brunet, ele era pastor, hoje, né, ele é um mentor, coach. Eu fui numa palestra dele, que foi na Suíça e tal. No final, gente, 1.000 pessoas aceitando Jesus. Eita, o céu desceu, Então é hein? isso, entendeu? É isso que Deus quer. É alinhar realmente o nosso propósito, sabe? Para que a gente ganhe também vidas para Deus. Então, hoje, tá? Ele é um palestrante, ele é coach, sim, mas ele tá ganhando vida para Jesus. E o que nós estamos fazendo? Exatamente. Então, Jaque, putz, que história, cara. Vamos fazer aqui um cortezinho rápido de 5 perguntas? O que você acha? Opa, um bate-volta? Rapidamente. Bora lá. Isso aqui a gente vai fazer sempre. Bora. A gente testa se a mentalidade da pessoa se tá rápida mesmo ou não. Mas você, né, com toda a história que você contou... Vamos lá? Preparada? Bora. Então vamos lá. A primeira é sucesso. Pode parecer clichê, mas eu ter sucesso, para mim, é eu e a minha família ter saúde todos os dias. Isso é sucesso. Pega. Próximo, futuro. Futuro é eu transbordar na vida de milhares de mulheres. Vocês estão pegando, né? Terceira, prioridade. Já falei aqui e é inegociável. Família. Aí, ei, cada vez mais forte, cada vez mais quente. Arrependimento. Arrependimento de ter demorado tanto para liberar perdão para algumas pessoas. E aí eu deixei de viver o meu propósito, demorei, sabe? Para viver os propósitos que Deus tinha por conta da falta de perdão. Pronto, gente, a mulher é rápida demais. Não dá nem tempo de eu perguntar aqui, mas bom, vamos à última. França. França, amor, amo este lugar. É o lugar onde Deus tem me prosperado. Eu amo este lugar. É amor. Uma palavra define. É isso. Jaque, agradeço demais a tua presença aqui, tá? Você é uma mulher iluminada, além de, né? Poxa, produção, pelo amor de Deus, hein, produção? Vamos, né, passar as informações corretas pra mulher, que eu fiquei sem o que falar. Fui eu que não passei todas as informações, olha aí. Foi você? Tá, ela quer fazer ali um mistério, tá? Falou, peraí, na hora H, é isso aqui. Jaque, é o seguinte, eu vou deixar um convite pra você. Na verdade, a gente até começou a falar isso daqui, sobre aquela grande live que vocês fizeram. Sim. Eu quero te convidar, tá? Para que nós podemos fazer aqui com todas essas suas meninas, essas suas mentoras, essas suas empreendedoras, essas mulheres de fé, porque eu já fiquei sabendo aí já que tem umas mulheres aí, acho que todas elas. Tem, sim. Todas elas. Reteté, cheias de Deus, do Espírito Santo. Olha lá, mulheres olha que isso aí. transbordam por onde O passa. que será que vai acontecer nesse espaço com todas essas mulheres aqui, hein, gente? Olha, eu só falo uma coisa pra vocês. Se vocês querem saber mais, então assistam o próximo episódio. A gente vai fazer uma temporadinha de leve que é só pra vocês sentirem. Semana o que vem com elas. Uou! Tá fechado? Ué? Fechou. Tá fechado, uai. Fechou, ai. Tá fechado, uai. Jaque Domingues. Sou mineira não, mas... É isso aí, já viramos mineiro, a gente é tudo aqui já. Na França é assim. Não vou falar que nós somos árabes, é um pouco complicado. Mas, Jaque, fico muito agradecido pela sua presença, tá bem? E tá fechado, hein? Na próxima semana nós teremos essas meninas suas aí, que vai ser explosão, galera. Não percam não, beleza? E como eu sempre falo, só bora!